Diálogos. A palavra vai criando proximidades ao Museu Diocesano de Lamego. E é muito mais do que o título de uma exposição a visitar por estes dias, caso a cidade seja destino ou ponto de passagem. Mas é mais do que o título de uma exposição porque traduz um projeto, a determinação de 4 dioceses de Portugal de trabalhar em conjunto em torno da cultura, para valorizar e mostrar a arte sacra que faz a identidade desses territórios. Foi esse o propósito das dioceses de Aveiro, Guarda, Lamego e Viseu. Também porque quis colocar em diálogo a matéria-prima de muitas obras de arte e a sua fruição no ambiente cultural e cultural. E depois, é uma forma de contemplar a beleza do Criador na beleza das obras de arte. E mais, é um alerta para a necessidade de bem conservar a criação artística de outros séculos. Comecemos por um exemplo. O mau exemplo de conservação de uma escultura que surge no centro desta exposição com uma função bem pedagógica. Temos o exemplo desta peça do Senhor da Cana Verde que se encontrava na sacristia da igreja de Sinfãs. Num estado de degradação muito avançado, ainda continua visualmente, mas com todos os tratamentos conservativos para se manter assim. O que nós pretendemos com esta peça é que se veja em que estado é que as peças chegam e que é urgente os padres e as dioceses intervirem na conservação das peças. Esta peça, antes de ir para a sacristia, foi encontrada atrás do retábulo. Portanto, ela já deveria estar lá há largos anos. Numas obras de qualificação da igreja, encontrou-se esta peça, entre outras, que também não foi só esta peça, estão muitas outras neste estado de degradação. Infelizmente, permanecem escondidas peças de arte em estados de degradação semelhantes a esta. A exposição Diálogos alerta para a necessidade de inventariação do que existe e do trabalho de restauro e conservação a partir de cada caso. Neste caso concreto, antes de movimentarmos a peça, porque de Sinfãs aqui ainda são alguns quilómetros, nós tivemos que ir lá algumas vezes, fazer a consolidação da peça só, meramente consolidante. E também fizemos alguns facings para podermos, que a pouca policromia que existia na parte da cara se aguentasse. E foram alguns dias de consolidação. Transportámo-la e aqui começou propriamente o tratamento. Também largas semanas de consolidação para depois começarmos a fazer os outros tratamentos, a limpeza e a desinfestação, que não é, a consolidação e a desinfestação andam sempre em paralelo e o acabamento final, mas decidimos não fazer nada nesta peça, mantê-la conforme a encontramos. E assim pode ser vista na exposição Diálogos, uma peça que alerta para a necessidade de bem conservar as obras de arte, a necessidade de ouvir os departamentos dos bens culturais em cada diocese sobre inventariação, conservação e restauro e a necessidade de preservar legados artísticos de outros tempos nos dias de hoje. Nesta exposição, esses propósitos são concretizados em diálogo desde o lançamento de uma ideia à sua concretização. Isto começou precisamente com estes diálogos que decorreram em várias reuniões entre as 4 dioceses, porque consideramos que um projeto comum que nos permitisse pôr em diálogo o património das 4 dioceses e reunir aqui também, eu acho que somos departamentos dos bens culturais também com pessoas com competências diversificadas, isso também é muito importante e assim pusemos em diálogo diferentes competências, permitiu-nos também congregar aqui recursos financeiros que hoje em dia são tão escassos para a área da cultura e do património. A pandemia atrasou um sonho, mas não impediu que se concretizasse um projeto fundamentado no trabalho conjunto.
Este projeto esteve previsto para abrir a 22 de março de 2020 e, infelizmente, no dia 16 de março o país confinou e, por isso, não foi possível realmente a concretização na altura do projeto. Ficou adiado um ano e este ano, agora no dia 9 de julho, foi possível abrir. Ele vai percorrer as 4 dioceses, estará em Lamego até outubro. Em outubro vai para a Diocese de Aveiro, estará até inícios de fevereiro. Fevereiro, dia de São Teotónio, dia 18 de fevereiro, vai abrir em Viseu, onde estará até junho e em junho transita para a Guarda. Reúne peças das 4 dioceses e estas peças vão manter-se sempre ao longo desse percurso. Permanecem as peças de arte na configuração de cada espaço onde vão ser expostas e permanece sobretudo essa atitude de diálogos. Os que emergem dos promotores desta iniciativa, da história de cada peça e do itinerário de toda a exposição, desde a primeira peça que se expõe. E estes diálogos são diálogos que se estabelecem em diferentes registros, não é? Para já, quando nós temos na beleza das obras, nós expomos obras de arte, começamos logo aqui com uma peça que é uma peça de arte contemporânea do Paulo Neves e que se intitula Diálogo e Segredo. E aqui nós temos, no fundo, sintetizado alguns destes aspectos. Nós temos uma peça que é feita de um tronco de árvore e nós aqui partimos sempre do conceito que estas obras de arte que apresentamos são todas elas fruto de materiais que são materiais da criação de Deus. É o mesmo que se passa com este tronco de árvore e o artista vai estabelecer, o artista que ele próprio, a humanidade é fruto da criação de Deus, não é? Vai estabelecer um diálogo com a peça, com os materiais, melhor dizendo, antes de ser a peça de arte, para elaborar uma peça que vai falar de Deus, portanto, que é uma peça, ela própria vai ser um diálogo em si mesma e vai ser diálogo, por um lado, de Deus com os homens, é uma forma de Deus, todas as peças de arte da Igreja são esse sentido, tem uma forma de Deus se aproximar dos homens e dos homens se aproximarem de Deus. E há aqui esta múltipla interação dos fiéis. Nós nunca podemos perceber uma peça de arte na Igreja se não houver essa interação com os fiéis. Não basta olharmos para a sua estética, tem que haver o tal diálogo com os fiéis para haver aqui realmente uma comunicação, porque senão não há essa comunicação e ficamos apenas pelo belo visual e não pelo belo que vai ser compreendido e vai ser sentido. E é nesse aspecto que nós queremos que, através desta beleza das obras aqui, nós vamos aqui visualizar aquilo que é invisível, que é a beleza do Criador. Entremos no espaço da exposição com tempo e com disposição de dar atenção não só a cada peça, mas também à metodologia com que são expostas para o visitante. A exposição organiza-se sempre numa dualidade. Por um lado, as obras de arte e, por outro lado, os materiais que estão associados à execução dessas obras. E nesse âmbito nós temos os 3 principais núcleos associados aos materiais mais utilizados, que é a madeira, o barro e a pedra, e depois temos ainda um 4º núcleo, esse um bocadinho mais representativo só, com diferentes materiais, portanto os metais, o marfim, o papel. O itinerário está traçado para olhar esta exposição e despertar o interesse em quem passa em Lamego por estes dias para visitar. E é por aí que seguimos, tendo por guia Fátima Eusébio. O primeiro núcleo intitula-se precisamente do silêncio da madeira à revelação de Deus e temos presentes os materiais só de uma forma representativa que são utilizados, portanto a madeira desde um tronco aqui totalmente em bruto e depois o processo de execução que o artista, portanto, vai retirando deste material em bruto que é fruto da criação de Deus, vai retirando a obra de arte. Associado à componente do material temos então as peças de arte e aqui escolhemos peças que são diversificadas
desde estes candelabros que abrem a exposição, também associado a uma citação retirada do livro do Êxodo e que fala precisamente sobre o candelabro. A abertura com os candelabros não é também arbitrária, é simplesmente porque eles nos remetem para a luz. E aqui é importante nós termos presença de que a luz é fundamental, quer para o artista se sentir, portanto, iluminado para a execução da sua obra de arte, quer para quem a vê, é o conceito de nos iluminar para percebermos realmente aquilo que estamos a visualizar. Depois temos uma Santa Maria Madalena, ao qual associamos um microscópio com uma amostra da materialidade desta peça. Isto porque é uma peça que já foi feita uma leitura da sua estatigrafia, da sua materialidade e por isso quem quiser pode ir ver ao microscópio a amostra dessa materialidade. Peças que podem ir desde um altar portátil, mas até uma píxide. Estamos muito habituados a ver as nossas píxides sempre em metal, seja prata, por norma em prata branca e prata dourada. Aqui uma píxide também de madeira, portanto a madeira, pela sua versatilidade, permite esta diversidade de peças, ou associada à madeira temos a presença ali, apenas exemplificativa, de mais um componente que é também proveniente da natureza e que é a cera, com 2 Agnus Dei, com um enquadramento de talha bastante interessante, barroca, com o seu douramento. Depois, esta materialidade presente em algumas peças que nós, vendo o verso delas, as nossas esculturas, muitas das esculturas que estão nos altares, por trás são escavadas, e por uma questão de depois se preservarem e não abrirem fissuras, e é o exemplo daquele menino Jesus que temos e cujo a parte de trás realmente permite-nos ver aquilo que é o interior de um tronco de árvore, que o artista então, a partir daquele material da natureza, retirou a obra. Não quero deixar de falar nos ex-votos. Hoje aparecem-nos muitos ex-votos de cera, portanto as pernas, os braços, partes do corpo em cera, associados precisamente àquilo que as pessoas procuram de cura em função das várias doenças, pois antigamente recorria-se precisamente à madeira também, para executar então os ex-votos. Isto que ou se fosse pelos pequenos ex-votos em pinturas, portanto, executados de forma muito naif, muito popular, fosse pelos ex-votos ali que temos alguns antropomórficos e outros zoomórficos, uma vez que os animais eram tão importantes para a economia familiar e por isso executavam-se ex-votos formando patas de animal ou então as pernas e os braços que temos ali presente, ou seja, as próprias pessoas que não tinham capacidade artística para fazer obras ex-votos muito naturalistas, mas que vão se socorrer também dos materiais da natureza para agradecer a Deus. Moldar a argila com contornos de eternidade. Este é o título que atribuímos a este segundo núcleo e no qual congregamos um conjunto de peças, curiosamente todas elas da Diocese de Aveiro. Precisamente peças executadas em argila, como esta Nossa Senhora das Dores, uma peça de pequeninas dimensões, o São Sebastião e uma Santa Ana, mas realmente o conjunto que se destaca aqui, sem dúvida nenhuma, que é aquele Calvário, composto por um conjunto de 3 peças centrais, portanto as Santas Mulheres, São João e Santa Maria Madalena, e que são peças realmente que têm grande impacto visual até pela sua expressividade que apresentam. Em simultâneo, neste núcleo da argila, não podíamos esquecer algo que é muito comum nas nossas igrejas e que é a azulejaria, e por isso colocámos precisamente aqui
um conjunto de 4 azulejos de padrão do século XVII, o típico azulejo azul, branco e amarelo de padrão do século XVII, chamado azulejo de maçaroca, e em simultâneo colocámos aquilo que é as fases de execução as fases de execução dos azulejos. É importante também que vai desde aquilo que é a base em si do azulejo até o processo depois de execução do padrão do desenho e os materiais utilizados depois para a policromia. Também associado a este núcleo, e estamos a falar de algo que todos conhecemos, que é a Vista Alegre, que nos emprestou realmente os moldes para a execução daquela Nossa Senhora da Apresentação, uma imagem que é bastante conhecida e que eles vendem. Aqui estamos a falar de um tipo de trabalho onde a vertente artística está naquilo que é a base de execução, não é? Desta forma e destes moldes, e depois a peça, as fases pelas quais a peça passa, desde os moldes até termos a peça nas várias fases até à peça final. É a mesma peça, só que ela vai diminuindo de tamanho depois da cozedura, o que é muito interessante e pedagógico também para quem visualiza. Ora, o terceiro núcleo é inevitavelmente dedicado à pedra, e sobretudo as dioceses de Guarda, Viseu e também algum Lamego, temos muitas peças em calcário. Muito deste calcário, muitas vezes denominado a chamada pedra de Ançã, porque realmente terá vindo das pedreiras de Coimbra, e são inúmeras as esculturas que ainda se preservam desse material. Não quer dizer que em Aveiro também não exista, mas nós realmente temos em grande quantidade. E intitulámos este núcleo Levantar a Pedra e Encontrar Deus. Porque realmente para já a trabalhar a pedra exige um esforço acrescido, e este levantar a pedra tem também esse significado. Temos representativamente portanto, algumas peças em calcário, é o caso destes dois Cristos que seriam crucifixos com uma dimensão considerável e que já não chegaram até nós na sua forma completa. Mais um exemplo de quando não cuidamos da nossa casa comum aqui entendida, com estas peças de arte que pertencem, portanto, a toda a comunidade, e por isso aqui temos precisamente representado também um bloco de calcário, mais 2 peças, o São Tiago e o São João Batista, e depois uma Pietà. Menos utilizado em escultura, mesmo nas fachadas das nossas igrejas, a maior parte das esculturas são em calcário. É menos utilizado uma outra pedra que é muito abundante neste território em que nos encontramos, e que é o granito, porque é uma pedra muito mais dura, muito difícil portanto, de trabalhar, e por isso é que há pouquíssimos exemplares. Colocámos aqui, para além da pedra de granito, colocámos um fragmento de arquitetura trabalhado com um boleado da sede de Viseu e uma pequena escultura de uma Nossa Senhora da Esperança em granito. Realmente são peças muito mais raras. Ainda que na sua maioria os alabastros não sejam de fabrico nacional, muitos deles vieram de Inglaterra. Colocámos 2, mas quase todas as dioceses têm algumas peças desses alabastros, e então aqui ao centro da sala temos precisamente 2 alabastros, um da diocese de Aveiro e depois este muitíssimo interessante que é da diocese da Guarda. São peças que muitas vezes estes alabastros formavam pequenos retábulos, etc, e chegaram até nós já muito fragmentados, mas que são realmente um exemplo de peças importadas no período das nossas relações com a Inglaterra, quando, sobretudo, no Dom João I, com Dona Filipa de Lencastre, tivemos muito essa proximidade em termos à Inglaterra e a vinda de muitos alabastros desse período. No último núcleo, uma diversidade de peças em metal, marfim e também em papel,
que encerra a exposição. Não há muitas esculturas em papel, mas há algumas. Muitas delas são aquelas esculturas que eram utilizadas para as encenações também da Semana Santa e por isso colocámos ali o exemplo de uma cabeça feita precisamente nesse material, mas também há esculturas de altar. Um pequeno Santo António que é ilustrativo precisamente da utilização, neste caso do papel, para a execução também do trabalho de escultura. E aqui chamamos de dar forma aos materiais, ele está aqui. E esta frase acho que é a frase que escolhemos para fechar. Procuramos que os títulos, eu acho que é importante que os títulos também falem por si. E aqui o ele está aqui é porque acaba por estar, o ele está aqui, está presente, é a obra da criação da natureza que depois, portanto, está presente na criação artística e está presente na interação com os fiéis. Visitada a exposição, cumpre-se o objetivo de quem a promoveu, dos seus organizadores: fazer a experiência de memória e de diálogo. É uma experiência de diálogo, eu acho que é isso que pretendemos, de diálogo e memória, porque eu acho que é muito importante que quem vem aqui, para além de ver, tenha também o cuidado de observar e de interpretar aquilo que está a ver e de interpretar precisamente nesta dupla vertente, materialidade e obra de arte e depois a ligação com Deus. E eu acho que é esses diálogos que são importantes e que queremos aqui também sensibilizar as comunidades, perceber como é que, através de património que na sua maioria não está oculto, não é? Dá-nos logo uma imagem daquilo que é a diversidade do património da Igreja, a qualidade do património da Igreja e de como ele é um património que nos deve interpelar. Isso é muitíssimo importante, é que quem venha aqui se sinta interpelado e isso vai ser importante para ficar a memória, é algo também que não podemos esquecer, a memória é muito importante. E esse é desde logo um fator, enfim, de anotar, pelo menos, o facto da maioria das peças de arte que cá estão não estarem oculto. Onde é que elas foram sendo identificadas e recolhidas? São identificadas porque temos inventários. As dioceses ainda não estão totalmente inventariadas, aliás, nenhuma das presentes tem o seu inventário já 100% feito, mas é revelador de como o processo de inventário é fundamental para nós conhecermos as existências e depois desse conhecimento das existências, muitas vezes até se calhar damos prioridade a algumas peças para a exposição, porque a própria exposição é também uma oportunidade de se realizar uma intervenção de conservação. Pelo menos pode não haver o restauro, mas a conservação há, e isso é muito importante. Portanto, só através do inventário. Estão em sacristías, estão atrás de retábulos, em arrecadações, portanto, muitas delas, há uma ou outra que estava oculto, mas muitas delas realmente não estão oculto, até porque, tendo em conta a duração da exposição, foi necessário procurar essencialmente peças que as comunidades não sentissem tanta falta delas. Fica então um convite para visitar o Museu Diocesano de Lamego, depois Aveiro, Viseu e Guarda. Precisamente. É um itinerário interessante para percorrerem a exposição, porque ela, embora as peças se mantenham, como é evidente, vai se adaptar ao espaço de cada uma das dioceses e isso terá uma configuração, claro, que vai acabar por ter pontos diferenciados de diocese para diocese. Até 15 de outubro, as peças de arte que traduzem diálogos entre 4 dioceses estão expostas no Museu Diocesano de Lamego. Depois, entre 22 de outubro de 2021 e 4 de fevereiro do próximo ano, os diálogos passam pela Diocese de Aveiro, na Casa da Cultura de Ilhavo. De 18 de fevereiro a 17 de junho de 2022, estão em Viseu, no Museu da Misericórdia, e de 24 de junho a 18 de outubro, no Museu Diocesano da Guarda.
Nas 4 dioceses, os diálogos que as obras de arte permitem que aconteçam são o meio para, na beleza das obras, contemplar a beleza do Criador.